Bom, notícia do dia, o São Paulo contratou oficial agora o Dorival Júnior. É o novo técnico do São Paulo. Uma negociação que se arrastou desde ontem. O staff do São Paulo, lá, os dirigentes do São Paulo foram para Florianópolis, onde mora o Dorival Júnior ontem. Passaram o tempo todo lá, jantaram, não sei o quê, foram dormir, acordaram de manhã, continuaram com as negociações hoje. E, enfim, está sacramentada a volta de Dorival Júnior ao São Paulo. E aí são várias camadas nessa história. Volta o Dorival Júnior, a torcida do São Paulo parece que fica aliviada. Era o cara que eles gostariam de que ele voltasse. Algo ainda não revelado, eu duvido que vão revelar. A que preço será a volta do Dorival Júnior, Arnaldo? Bom, vamos lá. Dorival Júnior, se eu quiser compensar pelo final, né? A que preço? Ele topou ganhar menos do que ele ganhava no Corinthians para acertar com o São Paulo. O que não... Isso é o que a gente está ouvindo agora. Não, mas... Vamos só esperar depois o balanço para ver, né? Sim, mas... Porque para não ficar feio pro presidente, Arnaldo, que falou que não tinha dinheiro, talvez, né? Olha, vai... Não, mas é que eu vou chegar. Mas vai isso lá, não é vai pouco, lá, vai lá. Né? Isso significa que ele vai ganhar menos do que ele ganhava no Corinthians, mas mais do que ganhava, bem mais que ganhava o Roger e mais que ganhava o Crespo. Que beleza. Então eu tô botando os pingos nos is. Menos que consideravelmente ganhava no Corinthians, mais do que o Roger e mais do que o Crespo, e ganhavam para os padrões brasileiros salários não top. E mais do que a primeira passagem dele pelo São Paulo também? Provavelmente. Provavelmente, porque era a minha sugestão, entre aspas, né? Se o São Paulo está nessa situação, eu saí do São Paulo para a seleção, e no meio da... então eu volto ao patamar que eu tinha no São Paulo. Não foi esse nível de redução. Tá. Né? Então é um meio termo. Ele cedeu e o São Paulo chegou onde dava, segundo o São Paulo, para pagar. Agora a coisa mais importante... Rapidinho, vamos só colocar porque tem o vídeo do anúncio oficial, a gente só coloca aí, você continua no seu raciocínio. Tá legal. Vamos lá. Poucos profissionais têm a possibilidade de estarem à frente de uma equipe assim. Pode ter certeza disso. Podem se preparar para erguer essa taça. O que a gente quer, ninguém tira. Só Deus pode alterar. Agora eles só têm que correr muito para ganhar da gente. Se correr, eles não vão correr mais do que nós. E principalmente, vamos ganhar duelos. Os duelos serão fundamentais para a gente. Mas nunca mais lava essa camisa. Mas como vai essa camisa mesmo? Esse clube está marcado no meu coração. O que o torcedor São Paulino fez, aquilo não tem preço. E pra gente é uma satisfação, um prazer poder ter vivenciado um momento como esse dentro de um clube tão gigante. Aí o anúncio oficial, Arnaldo, desculpa ter te interrompido. Não, claro. Na verdade, a parte financeira que a gente estava falando era uma das questões da negociação. Vamos lá. Dirigir o São Paulo nesse momento não é uma missão simples. Acho que nem todos os técnicos aceitariam. Por quê? Porque o São Paulo vive um caos completo, né? Os próprios representantes são paulinos que foram para Florianópolis nem vieram para São Paulo, foram direto de Caxias, enquanto a torcida organizada dava prensa nos jogadores aqui. Tinha reunião do conselho, do presidente do conselho sendo afastado, o outro assumindo. O Macis tentando não sei o que lá, tudo isso acontecendo durante o encontro do Rui Costa e Rafinha com o Dorival Júnior em Florianópolis. Então o Dorival Júnior chegou assim, eu quero para dirigir o São Paulo X. Eu quero para dirigir o São Paulo X, eu quero saber o que está acontecendo naquele lugar sagrado lá desde que eu saí. O que aconteceu nesse período todo? Por que o presidente caiu? Por que o departamento de futebol mudou? Quem manda agora? Quem estará comigo? Quem ficará no dia a dia? Quem blindará o CT? Tal. E a equipe? A equipe e tal, por que o Alisson foi... Eu tentei o Alisson, né? Será que o Alisson dá para voltar? E o Arboleda? Posso contar? Não posso? E o Pablo Maia? Vocês vão vender? Marcos Antônio está vendido? Todas essas coisas para topar o desafio. E topar um desafio
que, além de tudo, tem uma chancela e tem um limite. E acho que aí o Dorival prova que, de fato, algo sentimental havia nessa relação. Ele vai e assina um contrato até o final deste ano, que é quando acaba o mandato do Massis, presidente, se ele chegar até lá, o contrato do Rui Costa, se ele chegar até lá, e o que o São Paulo possa ter a partir do ano que vem, com o novo presidente. Se for esse presidente, se ele for candidato, eu acho que não vai ser, cada vez menos provável, ele ganhar a eleição, ele vai ter, e o Dorival continuar, ele vai ter que renegociar um novo contrato com o Dorival a partir de 27. O que o Dorival topou fazer é um contrato que, sinceramente, nenhum estrangeiro toparia, óbvio, ninguém é idiota, louco, e talvez nenhum técnico, fora um técnico desesperado por um lugar no mercado como o Roger, que fez a mesma coisa, ou um outro que esteja desempregado, desesperado, faria. Ele não precisava fazer isso. Aliás, pelo contrário, ele poderia esperar um pouquinho. Vamos esperar 2 semanas. Vamos esperar a janela. Vamos esperar as movimentações. Vai ter mais técnico que vai cair até lá. Vai ter time que vai investir até lá. Vai ter time que... Mas ele topou em 2 reuniões voltar ao São Paulo nessas condições. Então é uma... Essa aí acho que é a saída pra dele seleção, né? Deve ter pesado, né? Imagino eu. Né? Então ele é a 3ª passagem dele pelo São Paulo, 2017, quando teve aquela campanha que acabou salvando do rebaixamento, e a passagem mais recente que ele foi campeão da Copa do Brasil. Uma coisa que eu não sabia, só 3 técnicos anteriores tiveram 3 passagens pelo São Paulo. Feola, que é lá, né? Poi e Muricy Ramalho. Então ele entra num rol de... Porque é difícil voltar também 2 vezes num lugar como técnico, é difícil, né? E ele vem com os auxiliares, o filho dele, Lucas Silvestre, eu não posso entregar, né, porque o Lucas é São Paulino. O Lucas Silvestre e o Pedro Soteiro, e os analistas Guilherme Lira e João Marcos Soares. O Bessone até perguntou do preparador físico, o Rezende, né? Mas ele se aposentou. Então ele vem sem preparador físico. É uma comissão mais enxuta do que a do Crespo, além de tudo, e que vai utilizar muito do que o São Paulo já tem lá. E isso ele conhece, né? Os profissionais do São Paulo, o Rafinha, que era o capitão dele, que foi lá conversar com ele, o Rafael, o Arboleda, o Pablo Maia, o Calério, o Luciano, ele sabe exatamente com quem ele vai trabalhar. Então essa é a situação. Na minha avaliação, o São Paulo faz ou fecha com a única opção viável, sem contar o aspecto financeiro, viável esportivamente, para o contexto que o São Paulo vive hoje. Um técnico que tem um perfil anticrise, que é um técnico experiente, que não vai espanar com esse momento todo. E mais, a aprovação da internet e da torcida também contam, porque o antecessor ele tinha tudo menos isso. Então acho que era necessário para o São Paulo ter um mínimo de paz no futebol até o final do ano. E eu acho que o Dorival pode trazer essa separação necessária entre o Morumbi, que vai ferver até dezembro, está sendo uma batalha, uma guerra completa, como nunca antes vista, e o futebol, que vai continuar acontecendo, queiram ou não. Esportivamente, o time acabou de treinar para o jogo contra o Fluminense com o Milton Cruz, que é muito próximo do Dorival, sempre foi. Então o Milton Cruz vai dirigir contra o Fluminense e o Dorival dirige o primeiro treino na segunda, que é o treino único para o jogo do Milionários, e estreia contra o Milionários já num jogo decisivo para a Copa que restou. Ele que é conhecido como um técnico de Copas, o São Paulo joga na Sul-Americana contra o Milionários na terça, será a estreia do Dorival. Muito bem. Bom, essa história, né, como se desenrolou a contratação, Massini, desde ontem, muitas negociações, como é que vai ser, e o contrato até o fim do ano. Consigo entender um contrato até o fim do ano, o cara não, né, pelo menos nesse aspecto, em todos os outros, a diretoria do São Paulo tem uma gestão temerária, mas nesse falou assim, olha, a gente não pode fazer um contrato com você de 5 anos, porque no fim do ano a gente vai embora.
né? Então isso pelo menos parece que tiveram o bom senso de não fazer. Mas também é uma história que fica bonita, né? A gente não sabe exatamente o Arnaldo tem a informação que os valores não são como os que ele ganhava no Corinthians, mas são maiores que o do Crespo, que para mim já é um negócio, pensando no clube, bem perigoso. Mas, enfim, nessa hora, é o time que precisa de um caminho ou é o São Paulo que precisava de um caminho? Cara, acho que é as duas coisas, velho. Acho que o São Paulo precisava do Dorival, o Dorival nem tanto nesse momento, né? Como bem disse o Arnaldo, ele poderia esperar a segunda janela, depois da Copa. Nós vamos ter um outro ano, cara, depois da Copa do Mundo. A gente vai falar sobre isso depois, mas acho que ele pelo menos acaba esse racha entre torcida e time, né? Que é o que mais preocupa. Ele vai ser o escudo para aliviar um pouco a situação dos jogadores. Ele já conhece 80% dos jogadores, ele conhece os clubes, ele conhece o ambiente, ele sabe que está uma zona, que está bem bagunçado. Então a tendência é que ele... Não, o São Paulo está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Ponto. Ele vai conseguir fazer isso? Vamos ver em qual posição ele vai assumir, né? Exato, hoje, porque né? O jogo de sábado, um confronto direto contra o Fluminense, pode provocar pela primeira vez na prática a saída do São Paulo do G4. Talvez ele assuma o time já com o São Paulo fora do G4. Acho até que, pelo nível de adversário, é bem provável que isso aconteça. Beleza, mas tá ali, não é que ele caiu do 4º lugar para 12º. Ele vai para 5º, para 6º, aí... Bem pode próximo voltar. do 12º. Não, né? fica perto de do ponto pontuação. porque tá difícil, mas acho que esse é o grande desafio dele. E, cara, é um desafio para ele também. Porque ele, em pontos corridos, precisa fazer um pouco mais. Então, tá, esse é o ponto. Ainda é confortável, porque mesmo estando a diferença pequena, né? O campeonato é achatado, mas tem 70 clubes entre eles, né? Então também vai ter clube que vai perder. E não é que o São Paulo vai cair de 4º lugar para rebaixado, para ficar entre os 4. Isso vai levar um tempo. E ele vai ter esse tempo. Ele vai ter a parada da Copa, né? Então, acho que o erro foi ter demitido o Crespo. Isso fica absolutamente claro. Caro não é você pagar para o Dorival menos do que ele ganhava do Corinthians, mais do que você pagava para ele quando ele estava lá. Caro é pagar a multa do Crespo, pagar a multa do Roger. Criar toda essa celeuma. E os responsáveis por isso continuam lá. Então, esse eu acho que é um bom ponto. Aí cai pra cima, o cara cai pra cima. É um bom gancho. Isso porque, na verdade, né, quem fechou a contratação do Dorival, assim como todas as outras contratações nos últimos 5 anos, foi o Rui Costa, que é o alvo preferencial do torcedor. É isso. Por que o São Paulo não demite? Por que o Macis não demite o Rui Costa? Eu não tenho outro, porque ele não é do ramo. Né? Sem o Rui Costa, o São Paulo não teria contratado o Dorival, certo? Ainda mais em 5 horas. 2 encontros. Não é do ramo e não tem... O Macis não tem um departamento de futebol constituído. Né? Não tem nem o Belmonte, que tem uma agenda para Ele teria que contratar outro profissional para o lugar do Rui Costa que topasse ser até o final do ano, sem multa, ganhando o mesmo que o Rui Costa ganha. Não rola. Agora, ele pode, na parada da Copa, com um técnico novo sentindo a coisa, fazer reconfigurar um departamento de futebol amador ou, né, colocar... Pode, se a pressão chegar a um nível insustentável. Porque, lembremos, o único bafo no cangote do Macis, aquela vidro aberto com a torcida organizada, foi em relação ao Rui Costa, que ontem, de novo, a torcida organizada pediu a sua saída, porque ele é o responsável principal pela troca do Crespo pelo Roger, como disse o Mancini. Agora, o Macis, ele não se sente em condição de trocar hoje o Rui Costa. Isso para mim era muito evidente até que um novo técnico fosse contratado. Vamos aguardar como será daqui para frente, sobretudo na parada
Porque também na parada, o executivo de futebol é fundamental, né? Por quê? Porque ele vai contratar e vender. Né? Então, assim... Vai mexer no elenco. Você precisa ter um departamento mínimo funcionando, ou assim como você precisa de um técnico para treinar seu time, e o São Paulo vai ficar um jogo sem técnico, com o Milton Cruz, você precisa de alguém comandando o departamento de futebol. Simples. Então, ou o Macis encontra um substituto à altura do Rui Costa, e de novo, não são 20 clubes de Série A que têm executivos aí topando essa parada, porque uma coisa é o Dorival Júnior, daqui a 6 meses, depois de ter passado pela seleção, São Paulo, Corinthians e Flamengo, encontrar um novo clube para trabalhar. Por um executivo que esteja bem encaixado, não sei se seria a mesma sedução. Então é isso, né, galera? Já fechou com o Dorival, já anunciou nas redes sociais aí, a gente mostrou o vídeo aí, fizemos react junto. E é isso, cara, o Dorival era o único nome que tinha, né? Não fez um bom trabalho no Corinthians. Então eu fico com o pé atrás por ele não ter feito um bom trabalho no Corinthians, deixado o clube na zona do rebaixamento, mas bora ver, vamos acreditar. A gente só tem uma competição agora que é sul-americana, ou seja, por uma parte isso é bom porque a gente só foca em 2 competições. Acho que é elenco para 2 competições, acho que o São Paulo tem. Então, torcer para que dê certo. Eu acho que ele não trabalha amanhã contra o Fluminense, né? Mas vamos torcer para que dê certo aí. E o jogo amanhã contra o Fluminense é um empatezinho, cara. É arrancar empate. Milton Cruz eu acho que vai assumir. E é isso. Novo contrato aí do Dorival. Vocês apostam no Dorival ou não? Vocês acreditam que ele vai dar certo? Acreditam que não? Comenta aí a opinião de vocês aí. Todos escrevem para o Band Esporte. Link aqui na descrição, galera. Vê aí se você já deixou o like aí no vídeo aí. Embaixo aí. Deixou o like. Então tamo junto. Se inscreve no canal e é nóis. Bora, Dorival. O apoio da torcida pro Dorival vai ser incontestável, porque já ganhou o título aqui conosco. E vambora.